bem? Eu sou a tia Micaela e hoje a gente vai aprender uma história muito legal da Bíblia. Mas primeiro a gente vai orar para que a gente receba de todo o nosso coração. Todo mundo de olhinho fechado agora, hein? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por nossa saúde, por você ter dado a gente aqui para ver o vídeo, para a gente aprender mais a palavra de Deus, que a gente receba tudo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém! Agora a gente vai louvar a Deus com música muito animada, então todo mundo de pé para a gente dançar. Solta o som, DJ! Às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo, menina não mente não, menino não mente não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo, menina não mente não, menino não mente não. Se fez, então diz que sim, se não fez, então diz que não, que seja seu falar sim, sim, não, não. Aê, muito bem, agora todo mundo sentadinho e prestando muita atenção na tia Sueli, que ela vai contar uma história super legal. Vem, tia Sueli! Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Sueli tá morrendo de saudades. Mas enquanto a gente não pode estar juntinho, pertinho um do outro, eu fico aqui e vocês ficam aí, ok? E hoje a tia vai contar uma história muito interessante para vocês. Uma história importante e que vai trazer muitos ensinamentos. Então vocês ficam aí quietinhos e prestem atenção no que a tia Sueli está falando, ok? Então vamos à nossa história. Lembram que Jesus, quando viveu aqui na Terra, ele tinha muitos amigos? E ele disse para os amigos dele que quando ele partisse, que ele fosse para o céu, era para os amigos dele ensinar as pessoas sobre a vida dele, falar do amor dele, do amor de Deus, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, Jesus, vocês sabem da história dele. Ele morreu pregado na cruz, ele foi ressuscitado e depois ele subiu aos céus. E depois vocês lembram também que ele enviou o Espírito Santo para os amigos dele? Então os amigos dele resolveram fazer o que Jesus havia ordenado, porque foi uma ordem que Jesus deu para os amigos deles. E aí então os amigos dele, Pedro principalmente, que era um grande amigo de Jesus, começou a falar de Jesus para as pessoas, começou a falar de Deus, do amor de Deus. E as pessoas que foram se convertendo, elas começaram a se unir, a reunir em suas casas, a fazer orações, a distribuir tudo que elas tinham umas com as outras. Mas havia muitas famílias que tinham muitas necessidades, que eram pobres, que não tinham o que comer, o que vestir. E aí aquelas famílias que eram ricas, que tinham terrenos, propriedades, que tinham bens, começaram a vender os seus bens e repartir com aquelas pessoas que mais precisavam. Então o que é que eles faziam? Eles vendiam os bens e levavam o dinheiro para Pedro. Mas eles faziam isso porque eles tinham amor no coração, porque era vontade deles fazerem. Deus não falava, não cobrava deles que eles vendessem os bens deles. Eles faziam porque queriam. E aí tinha um casal lá no meio de todas aquelas famílias. E eu vou falar da história deste casal. Eles fizeram algo muito errado. Sabe quem é este casal? O nome dele e dela é Ananias e Safira. Eles eram casados. Ananias e Safira, eles tiveram uma ideia. Eles pensaram assim: as pessoas estão vendendo os seus terrenos, os seus bens e levando dinheiro para Pedro, então nós também vamos vender o nosso terreno. Só que nós não vamos entregar todo o dinheiro da venda, não. Nós vamos ficar com uma parte para nós. Olha só, crianças, o que eles iam fazer? Eles iam mentir. Mas Pedro já sabia que Ananias ia mentir, sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou no coração de Pedro, avisou para Pedro que Ananias iria mentir. E aí Ananias e Safira venderam o terreno,
Pegaram o dinheiro, uma parte do dinheiro, ficaram com uma parte do dinheiro e aí eles foram lá levar, Ananias foi levar o dinheiro para Pedro. Antes ele e Safira distribuiu, ficou com uma parte e falou assim, agora essa outra parte menor aqui a gente vai levar para Pedro. E então Ananias foi lá levar o dinheiro para Pedro. E quando ele chegou lá, Pedro perguntou, Ananias, você vendeu aquele terreno por este valor que você está me entregando? Ananias disse sim. E aí Pedro ficou chateado com Ananias e disse, Ananias, por que você está deixando que o diabo entre no seu coração e fale mentiras? Você não está mentindo para mim, você não está mentindo para essas pessoas que estão aqui perto de mim, para os meus amigos, você está mentindo para Deus. E sabem o que aconteceu, crianças? Naquele momento, Ananias caiu morto na frente de Pedro. Ele morreu. Por quê? Porque ele havia mentido. E as pessoas que estavam ali próximas a Pedro, todas ficaram assustadas, com medo, porque eles viram que Ananias tinha mentido e que Deus havia castigado Ananias com a morte. E aí Pedro disse para eles, vocês peguem este corpo e vocês vão enterrar este corpo. E eles fizeram isso. Eles foram e sepultaram o Ananias. E passado algumas horas, a esposa de Ananias, a Safira, ela chegou lá para falar com Pedro, para procurar o marido dela, porque ele estava demorando. E Pedro perguntou para ela novamente, Safira, você e o Ananias venderam aquele terreno pelo valor que ele me entregou? Ela disse sim. Ela já tinha combinado com Ananias que ela iria mentir também. E aí Pedro falou para ela, por que você e o Ananias estão deixando que o diabo entre no seu coração, no coração de vocês, e vocês mintam? Está vendo esses homens que estão aqui? Eles acabaram de levar o seu marido e eles vão te levar também. E aí, crianças, sabe o que aconteceu com a Safira? Ela caiu na frente de Pedro e morreu também. Olha só, que tristeza, que história triste. Por que eles fizeram, que aconteceu isso com eles? Porque eles mentiram. Mas vocês sabem que nós não podemos mentir, principalmente porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então Ananias e Safira imaginaram que eles estavam mentindo para o Pedro, para as famílias, para os amigos que estavam lá naquele lugar. Mas eles mentiram para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nós não podemos enganar Deus. Nós não podemos falar e fazer coisas erradas. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele sabe até os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo. Então não adianta a gente achar que vai falar uma mentirinha, que vai fazer alguma coisa errada e que vai ficar tudo bem. Aí vocês perguntam para a tia Sueli, mas tia Sueli, então se eu mentir, se eu fazer algo errado, eu vou morrer também, igual o Ananias e a Safira? E a tia vai dizer para você, não se preocupe com isso, mas Deus, cada vez que você faz uma coisa errada, que você mente, Deus se afasta de você, Ele fica muito triste com você. E um dia Ele vai cobrar de você todas as coisas erradas. A gente não sabe qual é o castigo que Deus vai nos dar, mas um dia Ele vai cobrar de nós todas as coisas erradas que nós fizemos. Então a tia quer que você preste muita atenção e não se esqueça dessa mensagem que ela disse para vocês hoje. Tá certo? Então se você por acaso, qualquer momento, mentir ou fazer alguma coisa errada, você peça perdão para o Papai do Céu. E você preste atenção também, porque nós temos um versículo hoje, que está lá em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, que diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. A gente não pode zombar de Deus, achar que vai enganar Deus e falar mentiras. Ok, crianças? Um grande beijo, um grande abraço. A tia Sueli ama muito vocês. Tchau, tchau.